Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Mota e esse é o canal Nós na Obra. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito interessante, um dos primeiros assuntos da construção civil, que é sobre a escolha do terreno, né? Alguns cuidados que a gente deve ter. Vamos lá. O terreno, então. O primeiro passo para a gente construir uma edificação é a escolha do terreno. A gente tem que saber que existem limitações físicas e legais que devem influenciar diretamente na escolha e pode até inviabilizar determinado plano que você tem em mente. Então, como que a gente faz para escolher? Na busca pelo terreno ideal para executar a construção, inicialmente nós devemos pensar na localização, na área e no preço. Claro, tem que caber dentro do nosso bolso. E a gente tem que tomar alguns cuidados já nessa escolha. O que você quer? Qual o tipo de terreno que você quer, qual o tipo de construção que você vai fazer, A área deve ser adequada ao que a gente deseja construir. Temos que ter uma ideia do que vamos colocar dentro daquele lote e a gente tem que fazer um anteprojeto, um projetinho básico, simples, com tudo que a gente pensa incluir e com suas respectivas áreas. Então, não é nada que gaste muito tempo, é um estudo preliminar. Só que o que é esse estudo preliminar? Estudo preliminar é mais feito em construtoras, que eles usam muito essa ferramenta, mas é onde a gente define a geometria do edifício e a gente define também o sistema construtivo que a gente vai usar, verificamos os principais fatores condicionantes do terreno, a função que o edifício vai ter, a plástica desejada do edifício, o público-alvo, enfim, é onde a gente determina os parâmetros de quem que a gente vai atender. Se a gente vai construir para vender, a gente tem que analisar o entorno, vamos construir o que? Alto padrão, moradia popular, nós vamos apartamentos de alto luxo com 5 quartos, enfim, a gente tem que definir isso aí no estudo preliminar. As informações obtidas no estudo preliminar são a base para a análise da viabilidade do projeto. As construtoras, elas possuem aí software para rodar essa viabilidade dos empreendimentos. Eles fazem uma viabilidade estática, uma viabilidade dinâmica, mas isso aí é assunto para outra aula. Em obras de menor porte, também muitos parâmetros devem influenciar a escolha do terreno. A localização, a segurança, o clima, as proximidades de comércio, escolas, de linhas de ônibus, enfim. Dá uma boa olhada no que já tem construído no entorno, é uma boa dica. Se você for construir para vender, você deve construir alguma coisa parecida ali com o entorno, um bairro de classe média, você construir um empreendimento que atenda essa demanda. Existem várias limitações para a gente construir nesses terrenos. A gente vai falar agora sobre as limitações físicas. Os aspectos físicos limitam as construções são a topografia, a qualidade do solo, estar próximo de encostas, estar próximo de regiões alagatiças. É importante que se visite a área, que a gente pise, que a gente vá no terreno, que a gente pise nesse terreno que você está querendo adquirir. Se possível, se você não for um profissional da área, leve consigo profissionais que possam contribuir com opiniões. Se você é um construtor, de repente leve com você alguém da área comercial, se for um empreendimento para venda, para saber, para o cara te ajudar a pensar no que você vai construir para vender. É comum a gente achar aqueles terrenos baratinhos, não pechinchas, mas que a gente tem que analisar aí antes de comprar, principalmente. Esses terrenos que a princípio parece um bom negócio, depois quando a gente faz os estudos preliminares mesmo, que a gente vai fazer a sondagem, que a gente vai fazer análise do PDM, que eu vou falar logo a seguir, a gente vê que aquela pechincha ficou cara, que a gente vai ter que gastar muito para construir e aquilo ali pode até inviabilizar o empreendimento, você fica com aquele terreno encalhado. Legal é a gente conseguir fazer a sondagem. Em alguns casos é importante que a gente realize esse serviço antes de fechar o negócio, pois o solo pode inviabilizar também o empreendimento. Eu já vi casos de construtoras que já tinham pago o sinal e voltaram para trás depois de fazer a sondagem, mas aí gera custo financeiro, porque isso aí é um papel que pode ser feito, mas
você perde o seu sinal. O que é essa sondagem? É tipo uma radiografia do subsolo, que a gente vê ali quais são as camadas resistentes para que a gente possa conseguir transferir essa carga da nossa edificação para esse solo resistente. Mas isso também é assunto para uma outra aula. A gente tem que tomar muito cuidado com armadilhas. Tem muita gente vendendo aí coisas que não vale a pena. Tem muita picareta no mercado, infelizmente. Como em qualquer mercado, tem gente que age de má fé. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No caso de loteamento novo, em que não foram concluídas as obras de terraplanagem e demarcação do loteamento, façam incluir no contrato de compra e venda, além das dimensões e posição do terreno, a declividade da área a ser adquirida. Por quê? O cara vai e te mostra no papel ali o terreno quadradinho, o terreno que você está comprando é a projeção do terreno, então quer dizer, pode haver um declive, uma pirambeira que você inviabilize o seu projeto ou torne ele muito mais caro do que você pensou. Em loteamento que você está comprando, que não está pronto ainda, é importante que a gente dê uma olhada nisso aí. É legal também a gente, antes de comprar um terreno, conversar um pouco com a vizinhança, bater nos vizinhos mesmo e tentar conversar aí com eles, verificar se não existe água nas proximidades, os solos próximos às regiões alagadiças, como rios e lagoas, normalmente são de resistência baixa ou foram aterrados, resultando em problemas das fundações e da obra a ser construída. Existe ainda o risco de a água subir na época das chuvas, enfim, a gente tem que conversar ali, pessoal, para saber se aquele terreno ali, se aquela área é uma área de alagamento, porque pode até não inviabilizar o projeto, mas você pode ser um fator de negociação do preço do terreno. A gente vai falar sobre as limitações legais. As limitações legais são várias, a gente vai falar sobre as urbanísticas, que são exigências públicas normalmente pedidas pela prefeitura municipal daquele município onde o terreno se encontra, que protege a coletividade na sua generalidade. São elas, entre outras, o arruamento, o alinhamento, o nivelamento, ou seja, o gabarito da sua obra, a taxa de ocupação. A gente deve sempre, antes de entrar no terreno, consultar o PDM, para saber se a gente pode construir o que a gente está querendo ali naquele imóvel, naquele terreno. O que é PDM? É o Plano Diretor Municipal, a maioria das prefeituras possui isso aí, mas o melhor mesmo é você contratar um arquiteto, uma pessoa que conhece disso aí, para que ele possa te orientar. No caso de você querer fazer você mesmo, consulte, leia bastante. Aí tem várias dicas que eu vou dar aqui para vocês, para a gente comprar esse terreno. Outras limitações legais são a de higiene e segurança, que são aquelas que visam preservar a saúde dos indivíduos. As limitações militares se referem a áreas estratégicas de segurança nacional ou bases militares. Tem um negócio de terreno de marinha também. A gente deve sempre consultar se aquele nosso imóvel está dentro de área de marinha, porque isso aí gera alguns gastos que você pode não ter previsto, né? A gente tem que se preocupar com todas as limitações legais, né? Não existe a possibilidade da gente usar a desculpa, eu não sabia, depois que você já adquiriu aquele imóvel. O seu caso aqui de uma construtora que comprou o imóvel, fez uma permuta num terreno, aprovou o projeto todo na prefeitura, o projeto tinha 17 pavimentos, começou a vender todos esses apartamentos. A venda foi, assim, a citação do imóvel foi muito boa, vendeu mais de 100 apartamentos no primeiro mês e já tinha até licença de obra. Mas quando foi construir, começou a mobilizar equipamento e pessoas ali para construir. Veio uma ordem no Ministério Público dizendo que não podia construir ali porque tinha um patrimônio histórico tombado ali do lado. Aquilo ali foi para a Secretaria de Cultura, para decidir se podia ou não podia construir. Foi feita uma análise por vários profissionais da Secretaria de Cultura e eles impediram a construção. Outras limitações. Temos que ter muita atenção
nas aquisições de terrenos localizados em áreas de proteção ambiental, que além de terem essas restrições de uso, também necessitam de aprovação de órgãos específicos, né? O IEMA tem que aprovar, enfim, já vi alguns casos também de pessoas que compraram terrenos e quando foram ver não podiam construir porque aquilo ali era uma área de proteção ambiental. Como eu falei, tem muito picareta vendendo aí, né? Imóvel, infelizmente, a gente tem que tentar aí se precaver disso aí. A gente tem que considerar todos esses aspectos legais, desde a compra do terreno, pois são de caráter limitativo na hora de conceber e aprovar o projeto. Às vezes você não consegue aprovar, às vezes você consegue aprovar e depois há uma cassação dessa aprovação sua. Enfim, um exemplo muito comum também de desconsideração desses aspectos é o caso da compra de um lote para a construção de prédios pequenos, de 4 pavimentos, onde o gabarito permitido é de 6 metros de altura. Você não consegue construir 4 pavimentos em 6 metros de altura. A gente deve verificar demais a documentação. Olhar toda essa documentação do terreno, registro no cartório de registro de imóveis, que é a comprovação de propriedade de quem está ali vendendo, as guias pagas do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. A gente tem que pedir na prefeitura aí a certidão municipais para se eximir de algumas responsabilidades, né, de alguns débitos passados. Prevenir é a melhor solução. Consulte o cartório de registro de imóveis para verificar se existe alguma hipoteca ou qualquer outro impedimento sobre esse imóvel. Solicite certidões negativas de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso da pessoa que está te vendendo. Dimensões do terreno. Em alguns casos é legal a gente contratar um topógrafo para verificar as dimensões do lote e o seu posicionamento dentro do loteamento. Existem muitos casos que invasões de vizinhos representam no futuro ações judiciais que vão transformar o seu sonho em pesadelo. Briga de vizinho é comum, pessoal. Para a gente aprovar um projeto, a gente precisa ter os confrontantes assinando plantas, né? A prefeitura exige isso aí, a maioria das prefeituras exige, e se há uma disputa aí, se a pessoa invadiu o seu terreno, isso aí vai ser dor de cabeça na certa. Assim como a sondagem, o custo do levantamento topográfico é baixo em relação ao preço do terreno, em relação ao preço do que você vai construir, e evita muitos aborrecimentos, né? Muita dor de cabeça. Então, eu acho que vale a pena a gente pagar essa topografia para a gente perceber, antes de dar o sinal do imóvel, essas limitações aí com vizinhos. A gente tem que lembrar também que as medidas de um terreno referem sempre à sua projeção no plano horizontal, quer que ele esteja em um plano horizontal ou não, ou seja, na planta da prefeitura vai aparecer a limitação do seu terreno em projeção, né? Ele pode ser uma pirambeira, mas o seu terreno é a projeção aí, do terreno num plano horizontal. Então, aí a gente fez as verificações preliminares nesse terreno e a gente decidiu que vale a pena comprar. A gente vai fazer a proposta. Essa proposta, o que é? É um documento que não é um contrato, mas ele firma a intenção de compra. É obrigatório constar a qualificação e a manifestação de vontade das partes, uma em comprar e outra em vender, indicação do lote, valor total e do sinal dado, modo e forma de pagamento, forma de reajuste, prazo para aceitação da proposta, que o ideal é que não passe de 30 dias. Aí a gente deve assinar e datar em 2 vias, e uma ficando com o vendedor, outra ficando com o comprador. As partes podem estabelecer, quando há só o pagamento do sinal, o direito de arrependimento, não dando prosseguimento ao negócio. Então, às vezes você paga o sinal, faz o documento de proposta, que já tem uma validade legal, paga o sinal para você garantir o negócio, faz a sondagem do terreno e verifica se isso vai atender ou não, vai ser viável ou não você construir ali. E caso não seja, estando escrito isso na proposta, você pode se arrepender de comprar aquele terreno e deixar o sinal para o vendedor. Enfim, é uma forma legal de você desistir de uma compra, e isso aí tem que estar escrito na proposta, né? Se a desistência for por
parte do comprador, então, ele perde o sinal, e se o vendedor é quem desiste, ele tem que devolver o sinal em dobro. Se a gente escrever isso aí, fica ótimo. A proposta também, a gente tem que certificar se há outras despesas ou obrigações a serem cumpridas, como taxa de conservação, manutenção, a obrigação de filiação, associação de moradores, algum tipo de padrão construtivo. Em condomínios fechados de alto luxo, normalmente existe um padrão construtivo. Normalmente, quando você compra o terreno, você já começa a pagar, além do IPTU, você começa a pagar uma taxa aí de manutenção, de conservação. Enfim, é legal que a gente observe isso aí também. A gente deve também examinar atentamente a proposta e, na dúvida, se você tiver alguma dúvida, não assine. Solicite maiores esclarecimentos e, caso necessite, procure ajuda do PROCON da sua região ou de um advogado especializado, para que ele faça essa análise junto com você. Tudo certo, a proposta foi elaborada, aí você passa para uma fase seguinte, que é o contrato. Na compra de qualquer tipo de imóvel, toda atenção com o contrato de compra e venda é fundamental. Leia o contrato atentamente, certificando-se de que as cláusulas traduzem exatamente o que foi acertado verbalmente entre você e o vendedor na proposta ou na minuta do contrato. Risque todos os espaços em branco para que não possa ser escrito nada depois que você assinou. Enfim, o contrato deve conter os dados pessoais do comprador e do vendedor: nome, RG, CPF, CNPJ, tanto para pessoa física ou para pessoa jurídica, nacionalidade, estado civil e residência, nome e confrontações, áreas e demais características do imóvel. Outros dados muito importantes e obrigatórios são o valor total do imóvel e das prestações, o prazo e a forma de pagamento, a periodicidade e índice de reajuste, eventual incidência de juros, local de onde você vai fazer o pagamento, as penalidades em caso de atraso do pagamento de parcelas, valor do sinal antecipado e todas as condições prometidas pelo vendedor. Tem que constar no contrato. O contrato deve ser assinado e datado, e uma cópia do comprador, que deverá registrá-lo de imediato no cartório de imóveis da região. É importante também que a gente verifique junto à prefeitura sobre a possibilidade de desdobro do lote, caso esteja sendo vendido meio lote, pois, caso contrário, não será possível sua regularização, aprovação da planta de construção, escritura definitiva, imposto, numeração de casa, etc. Casos aí, muitos casos de pessoas que estão comprando terreno para construir imóveis Minha Casa Minha Vida. A gente tem que verificar isso aí, porque o cara divide o lote no meio, constrói 2 casinhas e vende, como usando o incentivo do governo aí, mas a gente tem que verificar se na prefeitura isso aí pode ser feito, né? Pague sempre na data estabelecida a prestação, guardando todos os recibos. Eles comprovam que você está em dia com suas obrigações ou que quitou o lote, quando for lavrar a escritura definitiva. Caso o vendedor não queira receber as prestações, não deixe de pagá-las. Vá ao cartório onde o contrato está registrado, e solicite que o vendedor seja notificado para receber a prestação naquele local. Você poderá ainda procurar um advogado para efetuar a consignação do pagamento junto ao Poder Judiciário. Após o pagamento integral do lote, leve todos os seus documentos pessoais, além do contrato e os recibos, ao tabelionato de notas que vai lavrar a escritura. Não pague a chamada taxa diminuta ou termo de quitação que os vendedores costumam cobrar nessa ocasião. Sendo imposto essa cobrança, não aceite, procure um órgão de defesa do consumidor. Em seguida, registre a escritura no cartório de registro de imóveis da região onde se encontra o seu imóvel. Por fim, na prefeitura, peça por escrito a alteração do lançamento do imposto territorial para o seu nome, fornecendo o endereço para o recebimento do carnê, o IPTU. Tem que passar para o seu nome. A gente pode ver aí que é relativamente simples, não é nada, é bem complicadinho, não é tão fácil como a gente pensa, né? Mas, depois de todos esses passos cumpridos, é só a gente planejar o projeto, né?
na nossa construção e boa obra. Eu queria agradecer vocês aí pela atenção. Se gostaram, clique no botão de joia aí em alguma parte do seu monitor. Em breve a gente vai ter mais vídeos. Valeu, pessoal. É nóis na obra.